E aí, vamos aprender um pouco mais sobre banco de dados? Hoje você vai aprender como utilizar o Select e o Where para você conseguir filtrar os dados nas suas tabelas, tá? E também conseguir manipular as informações no banco de dados. Então, não sai daí que nós já vamos começar. Sejam muito bem-vindos, galera! Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre banco de dados. E, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque tem muito conteúdo bacana por vir aí. Temos muitos conteúdos já disponíveis no canal e também vou trazer mais informações aqui para você nessa videoaula. Então já ativa as notificações para você não perder nada que está por vir. E também já deixa o seu like, participe da comunidade aqui do canal, onde eu vou colocar até informações sobre os próximos vídeos que vão sair e também enquetes para você escolher os próximos conteúdos dos vídeos que nós vamos abordar aqui no canal. Então não deixe de participar e futuramente ainda teremos algumas novidades aqui no canal que eu vou trazer e não vai demorar muito porque já tem muita coisa bacana preparado, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre SQL Server, tá? Como nós manipulamos os dados aqui na ferramenta, tá? Para poder filtrar todas aquelas informações que nós trabalhamos nas últimas aulas sobre a criação de tabelas, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e a gente já colocar a mão na massa para descobrir como funciona. Se você não sabe o que é banco de dados e não sabe como criar tabela, como instalar, nós temos uma playlist, um card que vai aparecer aqui, que é só de banco de dados, onde eu te ensino como você instala o software, como você configura e os primeiros passos para você entender. E aí você pode retomar essa videoaula, tá certo? Então vamos lá. Na última aula nós criamos o banco de dados, o database aqui, customers, e a tabela de registros, né? Nós tínhamos 4 registros somente. E aqui nós vamos começar a fazer os testes com os selects, tá bom? Bom, o select, o primeiro que eu vou te ensinar aqui é exatamente esse. Quando nós clicamos em cima, pressionamos com o botão direito, nós escolhemos a terceira opção, que é Select Top 1000 Rows. Tá? Esse top significa para ele pegar a quantidade de linhas que você almeja. Então, por exemplo, em vez de eu pegar todos os registros da tabela, não, eu quero trazer somente os 2 iniciais. Eu coloco top 2. Ó, tá vendo? Ele trouxe os 2 iniciais. Se eu colocasse o top 1, ele vai trazer o primeiro, né? Pela sequência aqui, é o ID, com ID 1. Beleza? Se eu quiser os 4, ó, eu posso colocar os 4, tá bom? Isso é legal porque tem tabelas que são gigantescas, tá? Que eu falo gigantescas com 1 milhão de registros, 2 milhões, 500 mil. Se você faz um select assim, ó, com esse asterisco significa selecione tudo, todas as linhas, todas as colunas. Você pode travar o banco da empresa, tá? Você pode onerar o banco e você parar as aplicações. Então vai exigir um grande poder, um consumo muito grande do banco de dados para processar uma quantidade muito absurda de dados. Apesar de ele ter essa força, esse poder todo de carregar muitas informações em poucos segundos, mas dependendo do volume que você fizer de colunas e de linhas, você pode ter problema. Então eu aconselho, toda vez que você quiser ver as colunas que tem, clica aqui nesse sinalzinho de mais, vem em columns, você consegue ver as colunas e os tipos de dados que cada uma delas vai receber. Agora, se você não quer ver as colunas, você quer ver os registros que foram inseridos, você vem aqui e você pode colocar aquele top e aí você escolhe as primeiras 1000 linhas, tá? Assim ele vai trazer a informação para você sem muitos problemas, ok? Bom, então, feito isso, vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu vou tirar esse top daqui. Se nós executarmos esse código, ele traz todas as colunas aqui, porque nossa tabela aqui é muito pequena. Mais um exemplo, se eu não quisesse trazer a idade e o e-mail, basta tirar o nome das colunas daqui e selecionar, ele só traria o ID e o nome. Perfeito? Agora, beleza. Júlio, e se eu quiser saber quantos registros tem dentro de uma tabela? Boa pergunta. Nós podemos fazer assim, ó. Eu vou deixar o script de cima aqui, vou criar um outro, para a gente ter essas informações que eu vou explicar um outro método aqui para vocês. Se eu fizer assim, ó, select, opa, esqueci do meio aqui, ó, select, e eu colocar o count e um asterisco, o que eu estou falando para ele, ó, conte todos os a quantidade de registros que eu tenho dentro dessa tabela registers. Então, se eu selecionar aqui, pressionar F5 ou clicar em execute, ele me fala, você tem 4. Ou seja,
Eu tenho 4 registros mesmo, por isso que ele trouxe isso para mim. Agora, eu posso fazer, ó, para você comentar aqui uma linha, basta clicar 2 vezes o traço que ele comenta. Ele fica verdinho e aí o SQL não lê, tá? Ele fica como comentário. Se eu quisesse aqui saber qual que é o maior ID que tem aqui, deixa eu apagar esses dados. Eu quero, ó, vou selecionar tudo aqui, ele me trouxe só os IDs, de 1 a 4. Se eu quisesse pedir para ele qual que é o maior ID aqui, eu posso colocar o max, abre e fecha parênteses, coloco o ID, a coluna ID aqui no meio. O que ele vai fazer? Me traga o maior ID. Se eu clicar aqui, ele me trouxe o 4. Se eu quiser o mínimo, só colocar min. Aí se eu pressionar, ele traz o 1. Aí se eu quiser a média, coloca AVG e ele vai trazer a média. Tá? A média é 2, já que nós temos 4, faz sentido. Tá bom? Ah, mas beleza, Júlio, eu entendi. E se eu quiser filtrar os dados, como que eu faço? Bom, aí nós vamos fazer da seguinte forma. Eu posso apagar esse registro aqui. Bom, vou selecionar todas as informações que nós temos, os registros, e nós vamos utilizar o método where. Tá? Where significa o quê? Olha, selecione para mim todas essas colunas, ID, name, idade, e-mail, lá no banco Customers, na tabela Registro, onde, e aí eu posso falar para ele, onde o ID é igual a 1. Então, ou seja, estou falando para ele pegar todos esses registros, mas desde que o ID for 1. Se eu executar aqui, ó, se eu executar aqui, ele me trouxe só o ID 1. Se eu quiser só o ID 4, ele vai me trazer. Tá bom, e se eu quiser do 1 ao 3 e não 4? Como que eu faço, Júlio? Nós podemos fazer isso aqui, ó. ID between, tá? Ó, o ID tem que estar entre, aí eu coloco 1 e 3. Então ele vai falar, tudo que for de ID que foram entre 1 e 3, ele vai trazer. Olha lá, ó. Agora se eu quiser entre 2 e 3. Perfeito. Mas beleza, Júlio, eu entendi. Mas e agora? E se eu quiser somente 1 e 4? Dessa forma eu não vou conseguir fazer, né? Porque se eu colocar 1 e 4, ele vai pegar de 1 até 4, e não somente os dois. Então, nós usamos um outro método chamado in. Ou seja, o ID em que estiver 1, aí coloca vírgula e 4. Se eu fizer isso aqui, ele vai trazer somente o ID 1 e 4. Olha lá, ó. Tá bom? Ah, e se eu quiser o 2 e 4? Beleza. Ah, eu quero trazer tudo menos o ID 4, por exemplo. Então era só colocar aqui, ó, not in, e aí eu posso deixar o 4. Então, me traga todas essas colunas menos o ID 4. Se você executar, ele traz todo menos o ID 4. Se eu não quiser o ID 3 e 4, eu coloco not in, abro parênteses 3 e 4, ele vai só me trazer 1 e 2. Perfeito? E também posso utilizar operadores. Ó, eu posso colocar o AND, né? Então me traga tudo menos os ID 3 e 4 e a idade igual a 32, um exemplo. Ele vai trazer o registro 1 e 2, porque ele está fora desse range aqui, e também porque a idade está 32. Ou agora, se eu colocar a idade menor que 32, veja só que ele não vai me trazer nada. Ó. Tá vendo? Ele não trouxe nada. Por quê? Ele ia pegar tudo que está fora do ID 3 e 4 e a idade menor que 32. Só que não existe nenhuma idade menor que 32. Todos os registros estão com 32 anos. Então, ele não vai me trazer nada. Agora, se eu colocar aqui, ó, selecionar todos, filtrar pela idade, igual a 32, ele vai me trazer todos os registros. E também eu posso filtrar pelo nome, né? Eu posso colocar aqui, ó, name. E como é um texto, eu abro aspas simples e coloco, eu quero que me traga, quero que você verifique toda a coluna e me traga todos os registros com o nome de Júlio. Se eu executar aqui, ele vai me trazer somente um registro, porque é somente um que eu tenho com o nome de Júlio. Se eu não digitasse o Júlio correto, por exemplo, não colocasse o acento no U,
sem acento, ele não vai me trazer nada porque ele é case sensitive. O que é isso, case sensitive? Tem que estar escrito exatamente igual. Se tiver qualquer coisinha diferente, ele não traz nada, tá bom? E você tem a possibilidade de também de utilizar, tá, o operador OR, ou seja, ou. Então, me traga o registro com o nome de Júlio, ou, né? Vou colocar aqui, ó, name, o nome de, vou colocar aspas simples, eu acho que era Letícia, né, que tinha lá. Perfeito. Se eu executar aqui, ó, ele me trouxe todos os registros da coluna que está com o nome de Júlio e Letícia. Mas eu não preciso fazer assim, ó. Assim não é muito aconselhável. Nós podemos utilizar aquele método que eu ensinei, que é o in. Abre parênteses. Na coluna nome, tudo que for igual a Júlio ou Letícia, e Letícia, né? Ele vai trazer, ó. Se eu clicar, ele traz. Tá? Se eu colocar aqui não é para ter nenhum desses dois nomes, ele vai me trazer tudo que for diferente, ó lá. Ó. Maria e Tiago. Perfeito? Então, é assim que você vai conseguir manipular os seus dados no banco de dados, tá? Isso aqui é um dos métodos, tem muitos outros, mas com isso aqui você já consegue fazer grandes operações, tá? E analisar os seus dados. Então, o select, você consegue manipular as informações, fazer a contagem, tirar a média, máxima, mínimo, tá? Você também consegue colocar condições, só que esse é um tema um pouco mais para frente. E também a cláusula where, você consegue filtrar pelos os dados, os conteúdos que existem dentro das colunas, facilitando as suas consultas e também otimizando de uma forma muito mais rápida. Tá certo? Se você curtiu dessa videoaula, deixa aqui nos comentários, tá? Não esqueçam de participar da comunidade. Vocês podem ir lá, tem uma aba chamada comunidade, vocês podem deixar os comentários sobre essa aula de hoje, pode deixar sugestões também de conteúdos lá nos comentários ou também na comunidade, mas você pode deixar na comunidade para nós fazermos o movimento e eu vou colocar muito mais conteúdo ali também no dia a dia. Mesmo nos dias que não houver vídeo, eu estarei colocando conteúdo lá, informações importantes, né, alguma notícia nova referente à tecnologia, eu estarei divulgando na comunidade aqui do canal. Perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado, deixe um like, não se esqueça de inscrever e ativar as notificações e bons estudos! Na próxima, já trataremos coisas um pouco mais complexas do banco para você se aprimorar cada vez mais. Então é isso, galera. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.